Interações Artísticas hoje é com Ana da Cunha. Lembra que eu tinha mencionado para vocês na aula anterior? Então, Ana da Cunha é doutora em produção artística pela Universidade de Barcelona, mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e licenciada em artes visuais pela Universidade Estadual de Londrina. E uma grande amiga minha que hoje aceitou esse convite para falar sobre tecnologia, arte. Obrigado, Ana, é uma alegria recebê-la. Oi, Michael. Olá a todos, bom dia ou boa tarde, a hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, né? E como o Michael falou, a gente vai conversar sobre a arte e sobre a tecnologia, né? Então, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, e vocês podem até parar o vídeo, se quiser escrever, o que é tecnologia para vocês, né? O que vocês acham que é tecnologia? Vocês podem parar o vídeo agora e escrever, ou então vocês podem responder depois que terminar o vídeo, tá? Mas eu vou começar a explicar para vocês que a tecnologia, ela não é somente o que a gente conhece hoje pelo computador, né? Que são as tecnologias que a gente tem mais fácil perto de casa. Hoje a maioria das pessoas tem celular, tem muita gente que tem computador, né? Que é o que a gente conhece como tecnologia. Mas a tecnologia, ela vai muito mais além do que somente as ferramentas digitais que a gente usa. E hoje a gente vai falar da influência da tecnologia na produção de arte. E isso começou já na época do Michelangelo, na época do Leonardo da Vinci, quando ele pintou a Mona Lisa, quando o Michelangelo fez a Capela Sistina, e isso foi há mais de 500 anos atrás. Então, as tecnologias, elas sempre tiveram presentes na nossa vida, só que elas funcionavam de maneira diferente, né? Você quer fazer uma pergunta para mim antes de começar, Michael? Ana, como que você se deparou com o tema da arte e tecnologia na sua pesquisa artística? Eu acho que é importante os alunos assim, né? Porque senão eles pensam, foi um raio que caiu na cabeça da Ana e agora ela decidiu pesquisar a arte e tecnologia, né? O que te inquieta, né, sobre isso? Então, gente, eu comecei a estudar a arte e tecnologia, como eu já sou muito mais velha que vocês, eu comecei a estudar a arte e tecnologia basicamente quando nasceu a internet, né? E quando a internet começou a entrar na universidade. Então, quando a internet ela começou a fazer parte da universidade, eu estava fazendo a faculdade, e nessa época começaram a popularizar os computadores. E eu lembro que se eu quisesse usar um computador na época, eu tinha que reservar um laboratório, eu tinha que ter 1 hora no laboratório de computador, e a partir disso eu poderia enviar um e-mail, ou eu poderia fazer uma pesquisa na internet, então não era tão fácil como agora, né? E nessa época eu já fiquei pensando em como os artistas iam usar aquela ferramenta, né, que é a ferramenta digital, para fazer arte. Foi isso assim que começou. Obrigado. Agora eu acho que a gente poderia, Ana, passar para o compartilhamento do material que você preparou hoje para esse bate-papo. Ótimo, vamos lá. Então, olha, gente, para vocês ficarem mais... como que eu posso dizer? Para vocês ficarem mais confortáveis no que eu estou fazendo, eu vou fazer uma retrospectiva com vocês, né? Uma volta ao passado, onde a gente vai falar como que o artista começou a usar as primeiras técnicas para fazer arte, tá? E para isso eu vou mostrar para vocês umas figuras para vocês imaginarem, e depois vocês podem prolongar a pesquisa na internet, já que vocês têm em casa agora, né? Então vamos lá, ó. Deixa eu só arrumar aqui um minutinho antes de compartilhar, que senão vai ficar feio. Vou arrumar aqui rapidinho onde a gente começa e a gente já compartilha. Então, olha lá. Você está vendo aí? Dá para ver, Michel? Sim. Ótimo. Então, olha só, gente. Como que a gente vai falar sobre como as tecnologias ajudaram primeiro a arte no passado, né? Para vocês terem uma ideia, antes, também os artistas, os pintores, eles também tinham muita dificuldade ou, de repente, queriam criar maneiras de facilitar
o desenho, de facilitar a ampliação de uma imagem, né? De repente, fazer uma imagem num outro suporte, passar a imagem de um lugar para o outro. E o primeiro advento tecnológico, né, a primeira ferramenta tecnológica que a gente pode falar nas artes é o que a gente chama de câmera escura, né? Aqui está escrito em espanhol, porque eu procurei aqui no site que está escrito em espanhol, mas a gente fala que é a câmera escura. A câmera escura, qual que é o princípio? A câmera escura, ela foi inventada quando os artistas tiveram uma necessidade de ampliar as imagens, certo? Então, sabe aquela coisa quando a gente vê um desenho na revista em quadrinho ou na revista que a gente quer copiar, mas a gente quer maior, né? Hoje a gente pode imprimir numa folha maior, né? Mudar os pixels que aquilo já sai maior, mas antes não era assim. Então, antes, eles criaram uma máquina, que é essa que eu falei para vocês, que é chamada câmera escura, onde a imagem, vamos supor que aqui está a imagem, ou está uma paisagem, como vocês estão vendo aqui, ou de repente está uma pessoa ali, e eu quero ampliar a imagem dessa pessoa, ou quero ampliar aquela paisagem para eu pintar num quadro ou numa parede, certo? Então, a câmera escura, ela funcionava de duas maneiras, ou através de um quarto fechado, que tinha um buraquinho, esse buraquinho entrava luz, e com isso projetava aquela imagem na parede. E a câmera escura também podia ser portátil, né? Que para vocês verem, ela era desse tamanho. Aqui havia um espelho, a imagem entrava por aqui, rebatia nesse espelho e projetava essa imagem na parede de uma maneira que essa imagem ficasse aumentada, como vocês estão vendo aqui. Essa é um exemplo de câmera escura antiga, né? Então, se a gente comparar essa imagem com essa outra imagem, a gente vai ver, né, que aqui é o buraquinho onde tem um espelho, a imagem entra por aqui e sai projetada através dessa lente que aumenta aquilo que está fora. Aqui a gente tem mais um outro exemplo, onde o pintor está desenhando a modelo que está fora da câmera escura, né? A luz que está refletindo nessa pessoa, ela entra pelo buraquinho, passa pela lente e aumenta. A única dificuldade que a gente pode dizer, né? O único, de repente, empecilho que o artista tinha na hora de fazer essa imagem é que devido a essa imagem ser feita por um espelho e ela ser feita através da lente, ela saía invertida na tela. Então, o pintor tinha que desenhar e depois tinha que mudar, tá? Então, essa a gente pode dizer que foi uma das primeiras intervenções, né? A primeira vez que a técnica se juntou com os artistas para facilitar o trabalho, certo? A câmera escura, gente, para vocês terem uma ideia, ela foi o primeiro exemplo do que a gente pode imaginar de princípio da fotografia. Por quê? Os artistas perceberam que a partir do momento que, se eu tenho aqui uma pessoa iluminada, né, fora, com a luz do sol, essa luz entrava pelo buraquinho e fazia ali a imagem da pessoa, eles usaram esse mesmo princípio para fazer a fotografia. A diferença é que, ao invés de colocar aqui a tela, eles colocavam um negativo, onde a luz fazia o seu desenho e, posteriormente, era revelada através de um processo que, se vocês não conhecem, vocês podem pesquisar ou perguntar para o professor Michael, que ele vai explicar para você, porque não é esse o tema, tá? Então, a gente vai falar que isso foi o começo da fotografia. A diferença é que, ao invés de ficar uma imagem que depois que apagasse a luz, aquela imagem desaparecia, aquela imagem ela era mantida no negativo e ela ficava para mais tempo, né? Que nem aquelas fotografias antigas que a gente vê. Então, olha só, aqui a gente vê os primeiros fotógrafos e como eram as primeiras máquinas fotográficas. Como vocês podem ver, ela tem muita semelhança com a câmera escura. Ela também tem uma lente onde entra a luz, né? Aqui tem o fotografado. A luz entra por aqui e aqui dentro da caixinha tem o negativo, onde a luz fica fixada, né? Eles usavam alguns tipos de produtos, como, por exemplo, a prata. Na nossa época mais moderna, a gente já usava outros suportes ao invés da prata, ao invés do vidro, a gente usava um negativo
feito de plástico, né, de um vinil, e assim foi que começou a passagem da câmera escura para a fotografia. E aqui a gente vê a primeira fotografia da história. Então, a primeira fotografia registrada na história, que foi em 1827, há mais de 200 anos atrás, né? Então, mas não, quase 200 anos atrás, foi a primeira fotografia registrada na história, certo? Juntamente com as pesquisas que ele estava fazendo com a fotografia, surgiu também o cinema, né? E o cinema não era digital como é hoje, certo? O cinema, ele não era gravado com uma câmera digital. Ele era gravado com um filme parecido com o negativo da fotografia. A única diferença é que essas imagens, elas eram gravadas numa sequência de várias imagens juntas, uma atrás da outra, e essas imagens eram postas em movimento. Então, se vocês olharem na internet como funcionou essa primeira imagem do cinema de 1878, também há quase 200 anos atrás, a primeira imagem feita em movimento foi uma corrida de cavalos, onde eles tiraram várias fotos sucessivas de como o cavalo se movimentava, e quando a gente vê o vídeo, como é que chama? O cavalo parece que ele está andando. Por quê? Porque as imagens são postas em movimento, certo? Então, olha lá, o primeiro filme que foi exposto no cinema foi já feito, olha só para vocês verem quanto tempo demorou para sair dessa experiência, para ir para essa experiência, certo? Quase 100 anos, né? Então, o primeiro filme do cinema, um dos primeiros, foi feito por dois irmãos franceses, que chamavam Irmãos Lumière, e o filme nada mais era do que várias pessoas saindo da estação de trem. Então, quando você olha lá no YouTube, que você pode ver o vídeo desse filme que chama A Chegada do Trem na Estação de Ciotat, na França, você vai ver que o filme nada mais se tratava de pessoas entrando e saindo do trem, chegando na estação. Né? Mas se juntavam um monte de pessoas para ver essa evolução da tecnologia com a produção da imagem, certo? E só para a gente fechar esse tema do cinema, para vocês terem uma ideia, era tão primitivo que os filmes não tinham nem som. Então, o que tinha dentro do cinema era um pianista que durante que ia passando o filme, o pianista tocava para que as pessoas ficassem animadas e vissem as imagens, certo? Então, olha lá, uma outra técnica que a gente pode considerar que ajudou muito na produção de imagens, que ajudou muito na produção dos artistas, é o que a gente chama de xerox, certo? O xerox, ele veio, obviamente, depois que tinha a imprensa, depois que faziam os jornais, que era um processo muito mais caro, né? O xerox, ele veio trazer o barateamento da reprodução de imagens, certo? Então, as imagens feitas pelo xerox, que hoje em dia a gente quase nem usa mais, né? Era através do mesmo princípio da fotografia, onde a gente colocava aqui o que a gente queria tirar cópia, né? A gente fechava essa tampa ficava escura, passava uma luz, certo? O mesmo princípio da fotografia, passava uma luz na imagem e a imagem ficava registrada e ia impressa num papel que saía por aqui. Hoje em dia, o xerox a gente ainda usa muito para fazer cópia de apostila, de livro, quando a gente quer no papel, né? Mas nessa época, o que aconteceu? Antes, quando a gente gostava, a gente começou a poder ter em casa umas cópias, de repente, de umas imagens que a gente gostava e que antes a gente não podia ter, né? Tem alguma pergunta aí, Michelle? Liga o seu microfone. Acredito que os alunos estão imaginando, nossa, mas poder registrar uma imagem, ter uma cópia de uma imagem, é algo tão importante. Né, Ana? Porque esse momento afetivo com a imagem, né? Um álbum de família lá da fotografia, né? Aí quando você pensa que você tem a possibilidade de transportar isso para sua casa, você mesmo reproduzir essas imagens, né? Como é hoje. Então, assim, uma relação de aproximação, né, Ana? Porque sabe o que é, gente? Hoje, como a gente produz imagem de uma maneira tão fácil pelo celular,
né? A relação que a gente tem com as imagens é diferente, certo? Então, por exemplo, a imagem, antes a gente guardar uma cópia, a gente passar uma cópia para uma pessoa, além de ser um processo caro, né? Era um processo que não era acessível para todas as pessoas, certo? Então a gente tinha isso, a gente tinha amor pela imagem, porque é um registro. Hoje a gente usa a foto para se comunicar, né? Então a gente vai no supermercado e a gente quer perguntar para nossa mãe qual que é o produto que ela quer, o que que a gente faz? A gente tira a foto e manda para ela, né? E depois ela paga essa foto ela não tem nenhuma serventia, né? Ou então a gente manda um vídeo, a gente diretamente já liga o WhatsApp no vídeo, mostra para ela, olha mãe, é isso que você quer, né? Então nessa época não tinha isso, certo? Nessa época a gente tinha que trabalhar com as cópias e ter uma cópia. E o Xerox, gente, é muito importante também dizer que ele era em preto e branco. Ele não era colorido. Hoje em dia a gente ainda tem umas cópias coloridas, mas antes não. Então, além de tudo, a imagem ela era de qualidade bastante baixa, né? Não era como hoje, né? Então... Pensando sobre isso, me lembra muito o que Sebastião Salgado aponta sobre a diferença entre a fotografia e a imagem, né? A fotografia como esse desejo de ser arte e a foto como essa produção constante de imagem, que é o que a gente realiza, né? Isso hoje, né? Porque tem um exagero, né? E além de ter um exagero, a fotografia, ela passa a ter várias funções. Antes, a fotografia era mais ligada ou ao documento, né? Então, eu tinha que fazer uma foto de documento, ou eu tinha que fazer uma cópia do documento, o Xerox também era usado para isso, né? Mas, agora, a fotografia, ela pode ser comunicação, ela pode ser memória, quando a gente quer guardar alguma coisa, ela pode ser exibição, né? Quando a gente põe nas redes sociais. Então, a fotografia, ela mudou, né? E ela é um exagero, né? E ela circula muito rápido, certo? E com isso, a arte vai avançando, né? Antes da gente entrar no computador, tem alguma pergunta para fazer mais? Por enquanto, só isso. Tá. Então, olha lá, gente. Aí, o que acontece? Então, a gente precisa entender que todas essas outras manifestações que a gente viu, né? A câmera escura, o cinema, a fotografia, são exemplos de influência da tecnologia nas artes, certo? E não é uma tecnologia digital, a gente tem que entender isso, que a tecnologia, ela não é só digital. Toda vez que a gente usa um instrumento para facilitar, ou um instrumento que faz o trabalho pela gente, a gente pode dizer que aquilo é uma tecnologia, né? Então, qual foi a diferença, se a gente imagina, isso, né, é assim, um espaço de tempo muito longe, então, esses são alguns exemplos para vocês entenderem. O que acontece quando chega o computador? Por que o computador e depois a internet, eles foram tão importantes para a produção de imagens, para a fotografia, para o vídeo, para a música, né? Qual que é a diferença? Então, gente, olha só, para vocês terem uma ideia, o primeiro computador lançado foi em 1931, né? Isso já faz quase dentro de 10 anos, praticamente vai fazer 100 anos que foi lançado o primeiro computador. Ele foi lançado pelo Konrad Zuse e era um computador que chamava Z1. E ele é desse tamanho aqui que vocês estão vendo, né? O computador, depois, ele não era como a gente tinha dentro de casa, certo? A gente não tinha um computador dentro de casa. Os computadores, eles eram usados para processar dados científicos, eles eram usados para processar dados militares do exército, né, para comunicações entre governo, para dados do governo, dados secretos. Então, e para operar um computador, para vocês verem aqui, num outro exemplo, que é um outro computador que se chama ENIAC, às vezes eles precisavam de muitas pessoas, certo? Então, para vocês terem uma ideia, aqui não são vários computadores, é um computador, né? Então, os computadores, além de eles serem muito grandes, eles não tinham a mesma função que a gente tem hoje de praticamente um eletrodoméstico. O computador, ele era usado para comunicação e para fins, principalmente de pesquisa e fins de governo, né? Olha lá. Quando começaram esses primeiros computadores, o primeiro computador que a gente pode conhecer, daqui a pouco eu mostro um exemplo ali, foi a IBM, que vocês devem conhecer, que é uma marca de computador,
que junto com a Apple e depois a Microsoft, né, que são outras marcas que a gente conhece hoje, eles inventaram um exemplo de computador pessoal, né, que é o chamado PC, que em inglês a gente fala Personal Computer. Então, o Personal Computer, que é o computador pessoal, foi inventado pela IBM, que muitos anos depois foi para dentro da nossa casa, certo? Então, para vocês terem uma ideia, esse é o monitor do computador. O monitor não era em cores, ele era com fundo preto e as letras eram todas verdes. Para acessar os documentos, você tinha que colocar códigos, né? Então, ele não era o que a gente vê hoje como exemplo de computador, né? Quando começaram a surgir esses tipos de computadores pessoais, e até mesmo nas universidades, os artistas, eles iam para esses lugares para criar as obras de associação da arte com a tecnologia. E se a gente for falar de uma primeira exposição de arte, a gente pode considerar essa que foi em 1968, chamada Cybernetic Serendipity, né? Que é uma exposição que eles uniram os científicos, os cientistas, com os artistas. Então, tinham obras de animação digital feita com computador, tinha obras feitas a partir de sensores, e um dos exemplos que eu gosto muito de mostrar, que vocês podem pesquisar depois também, é o exemplo dessa obra, que é essa florzinha que vocês estão vendo aqui, que ela é chamada de Sun, e a Sun, quando vocês olham lá no YouTube, ela tinha na frente, que era uma florzinha, então ela tinha na frente um sensor de movimento, que quando as pessoas passavam, ela ia seguindo o movimento dessas pessoas, né? E ela se movimentava, abaixava a cabecinha, virava, né? Então, para a época, era um grande avanço você ter essa interatividade da pessoa que está passando, né, com a obra. Aqui vocês podem ver também o primeiro exemplo, que aqui tem um link, depois vocês podem ver, o primeiro exemplo de animação digital, que foi em 1967, né? Que era praticamente uma centopeia, que ela saía de um buraquinho, daí ela só passava, se movimentando os pezinhos, depois ela sumia e aí transformava num outro bichinho que ia pulando. Vocês podem ver também no YouTube. Então, gente, para vocês terem uma ideia, olha quanto tempo que passou e olha como nós avançamos na produção artística de imagens em relação com as tecnologias, né? E quando esse computador pessoal começou a entrar na casa das pessoas, aí o avanço foi maior ainda, que é o que a gente vai falar agora para terminar essa primeira aula de arte e tecnologia hoje, né? Você quer perguntar alguma coisa antes? Alguma colocação? Pode seguir, Ana. Sim? Então, olha lá. Aí, o que a gente tem que observar? E se a gente for pensar, falar assim, Ana, qual que é a coisa mais importante que eu tenho que gravar, que eu tenho que pensar, que o computador trouxe para todo mundo, né? Então, quando lançaram o computador, por que a evolução, né, da comunicação, a evolução da produção de imagens, de desenhos, de videogames, de filmes, por que ela foi tão importante? Então, você tem que gravar duas coisas. A primeira coisa que vocês têm que gravar é o seguinte: se vocês, eu coloquei aqui errado, mas eu vou vir para cá, depois eu volto. Então, olha lá. Não sei se vocês já viram, mas quando a gente pega uma imagem que a gente está vendo no computador, ou a gente acessa um site, ou a gente está vendo um filme, e a gente, não sei se vocês já viram, mas tem uma opção da gente colocar ver o código, né? Então a gente coloca lá ver o código, normalmente os programadores fazem isso. E o que a gente vê de trás, na maioria das vezes, de uma imagem, não é a imagem, a gente vê códigos, certo? E o código usado pelo computador é um código que a gente chama de binário. Binário é 2, né? Então são 2 nomes. Para vocês terem uma ideia, tudo que a gente vê no computador, ele é construído somente pela combinação de 2 números, que é o número 1 e o número 0.
certo? Então, através dessa combinação, então, por exemplo, quando a gente vê essa quantidade de 0, 1, 0, 1, 0, 1, a gente pode perfeitamente pensar que essa é o código de uma imagem, certo? Então, o que a gente tem que pensar? Que a principal coisa que surge do computador é o código que se transforma em quê? Em imagem, em som, né? Em filme, em texto. Então, olha só para vocês terem uma ideia, quando a gente quer escrever um A no computador, olha o que a gente tem que usar. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, para a gente poder ver a letra A gente, os programadores, eles têm que escrever esse código 0001, né? Entre outros códigos que hoje em dia existem mais. Mas é basicamente isso. Então, para a gente ver o A, a gente tem que digitar isso. Para a gente ver o B, a gente tem que ver isso. Então, imagina uma palavra, a gente tem que usar várias combinações, né? Uma imagem, a gente tem que usar outras combinações. Então, o que acontece? Se vocês perguntarem para a mãe de vocês, para o pai de vocês, e vocês devem conhecer também, se não é legal pesquisar, né? Antes, quando a gente falava que a gente queria escutar uma música, a gente tinha que usar isso aqui, ó. Um disco, né? Que é chamada vitrola. Eu não sei se vocês já escutaram alguma música através disso, se não, vale a pena, né? Ou a gente tinha que usar uma coisa que chama fita cassete, que é isso daí, certo? Então, essas eram os meios que a gente usava para escutar a música, tá? Quando a gente queria assistir um filme em casa, no videocassete, você pode perguntar para sua mãe também, que com certeza lá teve um videocassete, né? A gente tinha que usar esse outro tipo de fita, né? Então, a filme, ele ficava gravado aqui nessa fita, certo? Quando a gente queria tirar uma foto, a gente tinha que usar a máquina fotográfica, né? Quando a gente queria ler um livro, a gente não podia ler um e-book, a gente tinha que usar o livro. Hoje a gente pode usar o livro ou pode usar o e-book, né? E quando a gente queria ver uma revista, a gente não podia ver a revista no tablet, né? A gente tinha que ver a revista na revista impressa, certo? Então, a gente tinha que usar várias coisas diferentes para ver coisas diferentes ou escutar, né? O que o computador fez? O computador, ele juntou todas essas coisas e colocou tudo num único aparelho, que hoje em dia que a gente usa o mais moderno é o celular, né? Então, dentro do único celular e a partir desses códigos que a gente viu, a gente pode transformar esses códigos em imagens, a gente pode transformar esses códigos em música, a gente pode transformar esses códigos na revista, né? A gente não precisa mais usar isso, certo? Mas é legal a gente pensar que essas coisas ainda continuam existindo, entendeu? Mas só que hoje em dia é muito mais fácil a gente usar um único meio. E é por isso que pelo seu celular você consegue fazer todo esse tipo de coisa. Você consegue fazer uma música, você consegue misturar uma música com outra, você consegue fazer um vídeo, você consegue escrever um blog, você consegue, né, fazer vários tipos de produção de arte e de cultura, certo? E, além disso, só para a gente terminar, para vocês pensarem, junto com esse aparelho que tem tudo ali dentro, tem todos os efeitos, né? Então, se a gente for usar, por exemplo, o Instagram, o TikTok, a gente quer fazer um vídeo no TikTok, ele já tem lá, né? A luz, ele já tem os filtros, já tem todos aqueles coelhinhos que você pode colocar na cabeça, os filtros dos óculos, né? E antes disso, imagina, na minha época de véia, isso não era possível de imaginar, certo? Então, olha lá, a última coisa que é importante, então a gente já sabe que no computador a gente tem que entender que o mais importante é que o computador ele reuniu todos os tipos né, de meios em um único. Então, ele pôs num único lugar a música, o vídeo, a fotografia e o texto. Então, tudo ficou no computador. Antes não era, né? E o mais importante, só para a gente fechar, é que através do computador também veio a internet, né? Então, fala. Liga o seu microfone. É justamente a terceira parte, né? Esse pensamento de comunicação em rede, né?
o 3 aqui só, para lembrar. Isso, então olha lá, o que aconteceu? Além, né, da gente, todos os meios serem dentro de um único só, né, imagem, som, vídeo, tudo num único lugar, né, a gente pôde, através do computador, se comunicar com outras pessoas, né, se comunicar com alguém que está longe, com alguém que está perto, com alguém que está na mesma hora. Então, por exemplo, para a gente conversar aqui, o Michael, né, o professor Michael, ele está 5 horas no passado e eu estou no futuro, certo? Porque aqui onde eu moro já são 5 horas da tarde. Onde ele mora são meio-dia, tá na hora de almoçar e eu já estou falando aqui ainda, vou terminar, tá? Então, olha só, gente. Então, a comunicação que esses aparelhos passaram a dar pra gente, e é uma comunicação que a gente pode chamar de rede. Por quê? Porque se vocês olharem aqui, ó, elas comunicam, elas juntam os computadores do mundo inteiro através de uma rede. Então, eu posso comunicar com esse, eu posso comunicar com o que está do meu lado, eu posso comunicar com o outro que está no outro país, né? E a partir disso, o que surgiu também, né? Além da imagem, né? Que a gente já conversou, para repetir de novo, para fixar bem, da imagem, do vídeo, da música, surgiu a interação e surgiu a comunicação. Então, quando eu tenho um computador, através do meu joguinho, né? Que nem eu pus aqui o Pokémon Go. O que você faz com o Pokémon Go, né? Você consegue falar com seu amigo, você consegue caçar o bichinho na cidade, né? E você consegue, ao mesmo tempo, ver imagens que não estão fora, estão dentro do seu computador, né? Então, a partir desse joguinho, você pode fazer várias coisas. Você pode andar, você pode se comunicar, você pode jogar com o seu amigo pode estar junto com você, o seu amigo pode estar no outro país que você vai jogar, do mesmo jeito você pode trocar com ele mensagens, tá, gente? Então, hoje acabou a primeira parte da aula, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso, né? Eu vou ver se o professor Michel tem alguma pergunta, daí a gente se vê na próxima. Fala! Eu tenho um comentário, né? Então, assim, hoje essa aula é os marcos históricos, né, da arte e da tecnologia. Deixo um convite para você registrar essas reflexões, esses questionamentos e esse contexto que a Ana apresentou no seu diário de bordo, no seu caderno de arte, porque na próxima aula a gente vai falar sobre as produções artísticas e pensar essa relação e a criação artística. Eu agradeço vocês por acompanhar, né, essas gravações, né, uma gravação por semana, e a Ana da Cunha por aceitar esse convite. Nada, eu que agradeço, Michael. Espero ter contribuído para alguma coisa, que vocês entendam melhor como é feito isso, né? Para que vocês possam utilizar a ferramenta da melhor maneira possível para a criatividade de vocês, tá? Um abração e a gente se vê na semana que vem.